Gente, hoje eu preguei de manhã, até falei pro Rodrigo orar por mim, que eu preguei de manhã lá na igreja Salvos pela Graça e à noite aqui. Então não posso misturar os sermões. Lá foi sobre Abraão, aqui é sobre o cego de Jericó. Amém? A gente está finalizando o capítulo 10. A gente vai falar sobre a história de um homem chamado Bartimeu, conhecido como cego de Jericó. Esse texto é forte, tem muita coisa para ensinar para a gente. Então que Deus nos auxilie nesse processo. É a última perícope do capítulo 10. Bom? Depois disso, Jesus entra em Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, morto, e onde 3 dias depois ele ressuscitaria. Leremos do verso 46 ao 52. O tema desse sermão é: em terra de cegos, quem tem olho é o rei. No caso, Jesus. Vamos ler? 46. Então chegaram até Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem esse homem. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, se colocou de pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus disse: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor? Graças a Deus por elas. Irmãos, ano passado eu percebi, como dizem, que tinha uma coisa de errado comigo. Como dizem por aí, algo de errado não estava certo. Eu comecei a perceber que eu estava tendo dificuldade para enxergar as coisas de longe. Desde cedinho eu via a minha mãe usar óculos, meu irmão, e eu sempre me gabei de ter uma visão muito boa. De repente eu passei a ir no mercado e aquelas plaquinhas gigantescas do Comprão, do Forte, um pouquinho mais longe, eu me via assim, olhando. No começo eu fiz o que todo mundo finge quando não quer saber a resposta que está diante dele. Ignorei e continuei vivendo, mas as coisas foram se intensificando. E eu me lembro que um dia no mercado a Andressa falou: nossa, amor, que eu ficava assim olhando. E eu não queria aceitar que a minha visão não era tão boa quanto eu imaginava. Eu me gabava porque eu leio muito e minha visão de perto era tão boa. Nada a ver. Nem uso tanto os olhos de longe assim. Mas de repente eu comecei a dirigir de moto e quando vi um carro um pouquinho mais de longe, a visão era bem turva. E eu falei: tá estranho isso. Até que eu fui no oculista, né, oftalmo, sei lá o nome daquele negócio. Ao chegar lá, passei por uma consulta. A mulher era completamente biruta. Eu falei: meu Deus, que laudo ela vai me dar? Ela é doidinha. E eu, não, nem tô tão ruim assim. E aí eu já tinha feito quando eu era criança e gabaritei lá, né? Acertei tudo. Gente, dessa vez eu não sabia se era um J, se era um W. Eu ficava assim. Aí eu falei: vamos chutar, né? Aí teve até uma hora que eu chutei que eu falei J. Aí ela falou: hã? Aí eu, W. Ela acertou. Eu tava errado. Aí eu falei: cara, que treco estranho, né? E ela falou: ó, você até que enxerga bem, mas a gente foi no chute, assim, tinha umas lá que, assim, Jesus revela, assim, e eu inventei lá e deu certo. E eu me lembro que ela tirou, primeiro eles geram um negocinho redondinho, assim, né? E aí eu fui lá na recepção e falei: moça, você tem certeza que eu preciso de óculos? Eu nem enxergo tão mal assim. Aí ela falou bem assim: você tá vendo essa praça aqui na frente? Obviamente, eu vejo todos os detalhes da praça. Aí ela falou: olha para as árvores. Aí eu parei e fiquei olhando assim, ó. Aí ela falou: coloca a lente agora. Aí eu coloquei a lentinha. Gente, eu vi as folhas, eu não via as folhas. Era só uns trecos verdes assim. Eu falei: cara, acho que eu preciso usar óculos. E esse texto, ele fala sobre a miopia, é essa dificuldade que as pessoas têm de enxergar de perto, né? E tem a outra doença
que é a minha, né, que enxerga um pouquinho mais de longe, que eu esqueci, eu anotei o nome aqui, eu esqueci qual que é. Astigmatismo. É isso aí. Era essa dificuldade que eu tinha. O capítulo 10 de Marcos, praticamente é um capítulo que fala sobre cegueira espiritual, né? Ele começa do verso 1 ao 12 falando sobre o divórcio. E ele fala, essa não é a vontade de Deus, mas o coração de vocês é duro. Vocês têm dificuldade de enxergar a minha lei, aquilo que eu tenho para vocês. Por isso, vocês destroem coisas que eu juntei. Ele começa falando sobre essa cegueira, esse pecado contaminado dentro do coração do ser humano, que faz um casal que jurou amar um ao outro a vida inteira, de uma hora para outra, por causa da dureza do seu coração, já não enxergar mais espaço para continuarem juntos. E Jesus fala, não foi para isso que eu criei vocês. Os fariseus tentam colocar ele numa sinuca de bico ali, ele fala, vocês são especialistas em Moisés, mas não estão entendendo nada. Olha para a criação, não foi assim que Jesus fez. Ele fala do início do capítulo de uma cegueira dos fariseus, que eram doutores da lei, mas diante do Messias, eles estavam tentando colocar ele em uma situação péssima, e no fim ele fala, o problema está no coração de vocês descumprem com a minha lei. Um pouco adiante, do verso 17 ao 31, o texto nos apresenta uma parte bem interessante. Não, perdão, antes, depois de Jesus tratar essa questão de divórcio, ele chama crianças, coloca as crianças no centro ali. E como disse para vocês, na época de Jesus, criança não era algo interessante como é nos dias de hoje, né? Hoje todo mundo acha bonito ter filho, né? Faz mêsversário, todas essas coisas. Na época de Jesus, criança era um incômodo. E onde adultos estavam, crianças não poderiam ir. E de repente Jesus está ali, tem muitas crianças, os discípulos começam, sai daqui, tentam tirar elas dali. E Jesus fala, não, deixa elas virem para cá. Jesus estava mostrando para aqueles homens que aquela cultura via aquelas crianças como insignificantes. Mas para ele não existia gente sem importância. Jesus está dando dignidade para aquelas pessoas. Do verso 17 ao 31, ele conta a história do jovem rico. Um homem extremamente bem sucedido. Para um judeu, riqueza financeira era um atestado de esse cara é abençoado por Deus. Este homem era um homem rico, era um homem abençoado, mas este homem era um homem cego, porque ele pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, você tem que cumprir com a lei de Deus. Ele fala, mas isso eu faço desde jovem, eu entendo tudo da sua lei, eu sou nota 10 aí, Jesus. E Jesus fala, então tá fácil, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E aquele homem sai dali triste. Ele era cego. Ao olhar para a lei de Deus, ele não conseguia enxergar a sua própria idolatria, no caso, o seu próprio dinheiro. E aí o texto vai avançando, Jesus fala sobre o anúncio da paixão, e de repente, a cegueira que é sempre de fora dos fariseus, também está dentro nos discípulos com as crianças, e aqui em específico, 2 dos seus discípulos mais próximos chegam até Jesus e falam, tá bom Jesus, a gente entendeu que o Senhor vai morrer, mas quando o seu trono vir mesmo assim, seu reinado, a gente pode sentar um do lado do Senhor de um lado na cadeira e outro do outro. Eles queriam espaço, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam status, e Jesus estava ensinando sobre serviço, demonstrando que a cegueira é coletiva, tanto dos de fora, dos fariseus, quanto até de quem está perto de Jesus. Era uma cegueira que impedia eles de enxergar com clareza o ensino de Jesus. Mesmo revelado, é como se eles tivessem esse problema nas vistas e eles não conseguissem decifrar de fato aquilo que estava acontecendo. Agora, a Bíblia fala sobre um cego de verdade, que não enxergava nada, mas que de alguma forma, dentro desse contexto, talvez foi o que enxergou melhor a situação que ele estava e o que recebeu uma cura de uma forma incrível. Então é sobre isso que esse texto fala. Já ouviu aquela frase que você tem que ser um tipo de pessoa que passa desapercebido na multidão, quietinha, humilde, etc? Esse homem não era esse tipo de gente, não. O cego de Jericó, Bartimeu, ele não era esse tipo de gente. O texto diz que Jesus chega até Jericó, vocês sabem o que estava acontecendo aqui na altura do campeonato. Jesus era muito famoso. Onde ele chegava, o texto diz, uma multidão estava esperando. Jesus chegava nos lugares, a multidão era gigante. Nessa multidão tinha fariseus, saduceus e escribas tentando pegar ele de alguma forma ou colocar ele em uma sinuca de pico. Existiam muitos curiosos. Esse tal de Jesus é aquele que cura? Vamos lá ver o que vai acontecer. Tinha os discípulos e o texto diz que quando Jesus chega e ele estava indo embora, tinha lá no cantinho um cego que era mendigo. É isso que o texto trata. Só um adendo para vocês. A cura desse cego é o último milagre do Evangelho de Marcos, registrado. Então é bem importante isso aqui. Esse texto
usa uma palavra chamada prosaites, que significa no grego mendigo. A tradução de prosaites é alguém que vive de pedir. Ou seja, ele era um cego em uma sociedade onde você era 100% tratado a partir da sua ideia de utilidade, ele não tinha utilidade nenhuma. Então, o que ele fazia? Ele vivia pelos cantos ali pedindo algum tipo de esmola. Isso era muito comum. Você vai ver em todo o Novo Testamento que geralmente quem estava nesse tipo de situação não tinha outra finalidade na sua vida a não ser viver como um pedinte. Um sociólogo diria que ele era alguém em situação de rua, né? Esse nome que eles usam hoje em dia. Essa era a situação desse homem, cego, pedinte. O texto diz que Jesus estava indo para Jerusalém. Lembra, Jesus estava indo para o lugar onde ele seria crucificado. Cristo sabia que seria crucificado. Ele tinha certeza para onde ele estava indo. Lembra do texto que eu preguei para vocês? Era como um general indo à frente. Ele sabia para onde ele estava indo. Jesus estava com uma agenda lotada, ele sabia que era os últimos dias de vida dele aqui na Terra. De repente o texto diz que ele está num lugar, tem uma grande multidão, muita gente, e tem um carinha lá no cantinho, insignificante, cego, pedinte, mendigo. Grande multidão, possivelmente as pessoas começaram a falar, meu Deus, será que é ele? Jesus, uou, macacos me mordam, é Jesus mesmo. E ele estava ali, ele estava ali. Possivelmente ele já tinha escutado falar sobre a história de Jesus. Jesus era muito famoso, o texto diz que a sua fama se expandia por toda aquela região. Então, o texto nos diz que ele estava ali pedindo, afastado da multidão, quando ele ouve falar sobre Jesus e que ali Jesus estava passando, ele começa a usar talvez o único recurso que ele tinha, né? Ele começa a gritar, irmãos. Ele começa a gritar. É interessante porque a Bíblia dá nome para esse mendigo. A Bíblia dá nome para esse cego. Isso não acontece sempre. John MacArthur fala que possivelmente o evangelista dá um nome para ele, porque o texto diz que ele termina seguindo Jesus, e John MacArthur e vários teólogos dizem ele se tornou um cara tão importante na história da igreja primitiva ali que quiseram destacar o nome dele. Porque você não vê nome sendo destacado para outras pessoas. Bartimeu aqui, Bar significa filho, filho de Timeu. E sabe o que significa essa tradução? Timeu significa honra, valor. Se a gente fosse traduzir esse nome de um cara que vivia pedindo dinheiro, na pior situação que tinha, ele era um filho da honra, um filho do valor. E o Filho de Deus foi quem viu essas coisas naquele homem que ninguém via absolutamente nada. Gente, ele era um mendigo, então possivelmente se tem uma coisa que as pessoas não viam naquele cara era a honra. Sabe quando você está no mercado todo ocupado, e você vai chegar, tem alguém pedindo dinheiro, e você fica, oh meu Deus. É mais ou menos essa. A gente é muito pecador e a gente vê essas pessoas como, sei lá, né? Tem gente que possivelmente olhava para ele, todo legalista e moralista, falava, tá aí porque merece. Tinha outros que falavam, coitado, né? Deus te abençoe, não fazia nada. Mas aquele homem estava numa situação dificílima. O nome dele é Filho da Honra e Jesus vê significado nele. Só que ele grita, irmãos, para chamar a atenção de Jesus. Só que o grito dele não é um grito histérico, não é um grito infantil, é um grito que de alguma forma é doxológico. Porque ele chama Jesus de filho de Davi. Esse grito dele estava ligado com aquilo que está escrito em 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Filho de Davi é uma profecia direta para o Messias que viria. Ele escutou falar sobre Cristo. A fama de Jesus era grande. E naquele momento ele sabia que quem estava passando ali não era um simples homem, um curandeiro, como muitas pessoas achavam, um maluco lá da Galileia que está fazendo um monte de coisa. Ele sabia que Jesus tinha alguma coisa diferente. Só que quando ele grita filho de Davi, ele não apenas está chamando a atenção de Jesus, ele está reconhecendo aquilo de quem a Bíblia falava. Ele não era um simples homem, ele era o Messias, ele era o filho de Davi. Deus coloca sobre Davi uma promessa, e Jesus Cristo é o cumprimento cabal dessa promessa. A palavra de Deus diz em 2 Samuel 7, do 12 ao 16, que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Aquele homem sabia que ali estava o Rei dos Reis, aquele cujo trono era eterno, estava sobre todas as coisas. Não foi isso que a gente cantou aqui? Na canção do Apocalipse? Ele grita, irmãos, ele grita. João Calvino, no seu comentário dos evangelhos, ele fala uma frase interessante. Ele fala que Bartimeu, quando chama Jesus de filho de Davi, ele não está apenas repetindo uma expressão cultural judaica, ele está fazendo uma confissão teológica. Ele está entronizando aquele que estava ali.
Isso é muito forte. E é interessante que, além dele entronizar a Deus, uma doxologia praticamente, ele fala uma frase magnífica. Ele diz, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. Os discípulos que andavam com Jesus, poucos minutos antes, tinham falado, qual de nós vai sentar nas melhores cadeiras aí? Este homem sabia que diante de Jesus, a única coisa que ele merecia era misericórdia. A ideia de misericórdia é incrível, porque nasce da ideia de misericardia, que é quando eu coloco o meu coração na miséria do outro. A misericórdia é um sentimento tão incrível que faz você, ao ver alguém em situação de vulnerabilidade, se colocar no lugar dela. Você se liga com a alma daquela pessoa, ao ponto de fazer algo por ela. O que esse homem entendia que ele precisa era de que Jesus oferecesse essa misericórdia. E ele entendia que ele não tinha nada para oferecer para Jesus. E a gente às vezes viaja, né, irmãos? A gente começa a se levar a sério demais. A gente começa a se achar igual os irmãos Trovão, a última bolacha do pacote. Né? Tem gente que começa a se levar tão a sério, ficar tão religioso, que tipo assim, meu Deus, o céu não vai ser a mesma coisa sem mim. Se tem uma coisa que a gente tem que ter claro no nosso coração, irmãos, é que nós somos miseráveis alvos de um amor tão puro que nós não merecemos. A única coisa que nós temos para oferecer para o Senhor é as nossas mãos estendidas. O Martinho Lutero, ele falava que esse é o nosso processo na salvação. É Deus vindo na nossa direção para nos pegar e a gente oferece as mãos como no socorro, sabe? É disso que esse homem tinha clareza. Ele sabia que o filho de Davi, o Messias ao qual ele tinha escutado falar desde criança, porque era ensinado para os filhos dos judeus, essa ideia estava ali. E ele, se agisse com misericórdia para aquele homem, a situação de vida dele seria totalmente mudado. É como se ele estivesse gritando, tu é o rei prometido, haja comigo com a mesma fidelidade que você sempre demonstrou com o seu povo, tenha misericórdia de mim, venha em direção. E aconteceu algo interessante, irmãos, que quebra uma tragédia e uma heresia da nossa época. Já ouviram a frase de Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus? Mentira, tá? Esse texto diz que ele começa a gritar, olha que interessante, é assim mesmo no grego, tá? A gente faz uma exegese, presta atenção. O texto diz que ele está gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente as pessoas, para aí, cara, para. Deixa o homem falar. E o texto, irmãos, a palavra que ele usa aqui é interessantíssima, é ekrasen, que significa que quanto mais as pessoas pediam para ele ficar quieto, mais ele gritava. Então fica quieto aí, mendigo. Jesus está passando. E ele gritava mais. Só que aí acontece um negócio mais lindo desse texto, irmãos. E é interessante, só um paralelo, Lucas 18, quando está... Lembra dos evangelhos sinódicos que eu já expliquei para vocês? Que são parecidinhos? Mateus, Marcos e Lucas. Lucas fala que... Lucas coloca a história da viúva persistente, depois ele coloca do jovem rico, e depois ele coloca essa história. A viúva persistente ficou persistindo para agirem a favor dela. E o que aconteceu? Tiveram misericórdia com ela. E agora aqui, ele está gritando, insistindo, e Jesus tem misericórdia com ele. Acontece algo incrível nesse texto. Francis Schaeffer tem um livro incrível chamado O Deus que Intervém. Jesus Cristo é esse Deus, irmãos. Ele é o Deus que intervém na história da humanidade e resgata ela. O texto fala que Jesus, mesmo com uma direção clara, com uma agenda lotada de passagem por Jericó, ouve a voz daquele homem e pede para chamá-lo. Irmão, se tem uma coisa que esse texto nos ensina, é que independente da sua situação, por mais vulnerável que você possa ser, se você clamar com a mesma fé e intensidade desse homem, Cristo vai ouvir. A palavra vai nos ensinar, irmãos, escancarar diante da gente, que busquem ao Senhor enquanto você pode achar. Bata na porta e ela será aberta. Irmãos, essa é uma característica que as pessoas estão perdendo dentro das comunidades de fé. Porque, sabe por quê? Porque elas não têm clareza diante de quem elas estão orando. As pessoas pararam de ter fé na oração. Cara, a gente vai ter uma vigília, tem que quase implorar para as pessoas irem. Precisa de orar por alguém, a pessoa fica com medo.
Você tinha que ficar com medo se a sua oração fosse capaz de resolver alguma coisa. Mas o Deus ao qual você está orando, é Ele que é capaz. Irmãos, a gente precisa ter intensidade na nossa devoção. A gente precisa orar. A gente precisa insistir nas coisas. A gente precisa ter disciplina na oração. Essa ideia aqui, ó, de oração como algo mágico, excepcional, é um treco extremamente moderno, tá? Se você estudar os relatos teológicos do século XVII, XVI, XVIII, os teólogos vão tratar a oração como exercício da fé. Orar, irmãos, nem sempre é uma maravilha, não. Porque é você matando a sua carne. Mas sabe por que você ora? Porque a sua carne tem que ser morta, tem que ser colocada diante de Deus. Orar, irmãos, é uma coisa que, se feita da forma certa, exige muito. A gente tem que orar, irmãos. A gente tem que fazer como esse homem, diante de Jesus, na crença de que ele é o filho de Davi, que ele é o Messias prometido. A gente precisa clamar: tenha misericórdia de mim, haja em favor daquilo que eu te peço. É isso que a parábola dessa viúva mostra. Insistência em pedir. A gente precisa disso, irmão. A gente precisa ter uma fé que insiste. O R.C. Sproul fala que esse clamor do Bartimeu é uma das maiores demonstrações da doutrina da providência. Porque Deus não estava só governando as coisas e construindo o plano da salvação. Ele estava agindo em favor daquele homem e providenciando para ele a cura que ele necessitava. O texto fala que quando Jesus chama Bartimeu, acontece uma coisa que pode passar desapercebido para algumas coisas, mas para o leitor atento é muito importante. O texto diz que ele lança fora a sua capa. Isso aqui é importante, tá? Essa palavra é imitation, que é essa ideia do manto, que é tipo uma imitaçãozinha do seu corpo. Deixa eu te falar um negócio, esse homem era o quê? Mendigo, faz sentido? Então talvez uma das únicas coisas que ele tinha era o quê? A capa. A capa possivelmente era tudo que ele tinha. Era cobertorzinho dele, era o único bem que ele tinha. E quando Jesus o chama, irmãos, ele abre mão daquilo, ele joga aquela vida para fora. Tudo que ele tinha já não faz mais sentido, porque aquilo que ele encontrou diante dele era aquilo que podia suprir com todas as necessidades dele. É interessante porque versículos antes, Jesus pediu para um jovem rico abandonar tudo que tinha também para segui-lo. Mas ele não fez isso, ele voltou para casa triste. Esse homem não, ele se levantou alegre, deixou tudo que ele tinha e foi em direção daquele que tinha tudo que ele precisava. Isso é bonito e ensina para a gente sobre conversão. Porque conversão consiste nisso, entender que diante de nós existe tudo aquilo que eu necessito. Então eu estou olhando para tudo que eu tenho hoje e é tão pequeno que não faz diferença. Esse homem se levanta, as pessoas levam ele até Jesus. E quando ele chega lá, Jesus faz aquela pergunta clássica, né? Que até parece brincadeira às vezes no Evangelho. Jesus olha para o cego e fala: o que você quer que eu te faça? O cego fala: eu quero ver, né? Eu acho que é justo. E Jesus fala: tá bom, veja. E o texto diz que ele é curado imediatamente. Ele chama mestre, rabi, ou seja, mais uma vez uma demonstração de humildade, porque ele sabia diante de quem ele estava. E Jesus, irmãos, cura a cegueira daquele homem, irmãos. Aquele homem passa a ver plenamente, irmãos. E isso é uma das grandes belezas desse texto. Mateus 20, 34 diz: depois de tocar os seus olhos. Lucas 18, 42 diz que Deus dá uma ordem, receba a sua vista novamente. E ele passa a enxergar. Só que depois Jesus fala: vá, a tua fé te salvou. Então, preste bastante atenção. Mateus 20 vai destacar que Jesus toca os seus olhos. Não há nada onde Jesus toque que fica da mesma forma. O toque de Jesus é capaz de restaurar, de transformar qualquer coisa. Lembra sobre insistir em oração? O que eu conheço de mulheres de Deus, homens de Deus, que carregaram a família anos em oração. Até que, por graça de Deus, o Senhor interviu e transformou aquelas vidas. Continuem, perseverem. Obrigado, vó, por carregar a gente em oração, tá? Depois o texto fala que Jesus dá uma palavra. Ele toca os olhos. Lucas diz que ele fala: receba a vista. Não há nada que as palavras de Jesus não sejam capazes de fazer, irmãos. Só uma palavra de Jesus pode mudar completamente qualquer coisa. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Não há nada que é impossível para Jesus.
Com a sua palavra ele acalmou tempestades, ele fez milagres inimagináveis, irmãos. Esse é o mesmo Jesus que nós seguimos. E depois ele dá uma ordem, vá, a sua fé te salvou. E aqui é interessante, tá? A gente já vai finalizar. Essa palavra no grego aqui usada não é normal. A palavra aqui é sozo. Tá? Essa ideia de sozo é em vez de iomai. Iomai é uma palavra que geralmente era usada por Jesus quando ele fazia uma cura de milagre físico. Entende? Então, por exemplo, ele ia lá, tocava o olho de um cego e curava, é iomai usado. Entende? Curou fisicamente, o cara era cego, passou a ver. Só que aqui ele usou uma palavra sozo, que é a mesma palavra usada para salvação. Em vários momentos das Escrituras, como Atos 4:12, Romanos 10:9, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, lembra? É sozo. Então, é como se... E aqui talvez o MacArthur fala que é um dos motivos pelo qual o nome desse cara é citado, porque esse cara não é só curado fisicamente, irmãos. O uso dessa palavra que o evangelista colocou, porque ele recebeu uma cura física, mas ele também recebeu uma cura espiritual. Aquele homem passou a enxergar fisicamente, mas aquele homem passou a enxergar espiritualmente também. Sabe por quê? Porque o texto diz que depois que ele foi curado, sabe o que ele fez? Imediatamente ele passou a seguir Jesus. Imediatamente ele passou a seguir Jesus. Imediatamente ele recuperou a vista e passou a seguir Jesus em seu caminho. E o MacArthur fala que ele é um homem tão importante nessa igreja do primeiro século que esse texto fez questão de deixar uma menção honrosa ao nome dele. Olha como Jesus transforma vidas. Um homem insignificante jogado aos cantos, vivendo de pedir dinheiro, esmolas. Agora é um discípulo de Jesus, restaurado completamente física e espiritualmente. E graças a Deus por isso, irmãos. Eu não sei como você se vê, eu não sei onde você se encontra. Talvez você se sinta a pessoa mais insignificante do mundo. Eu tenho certeza que você pode até ser um pouquinho, mas igual esse cara tu não era. Todo mundo aqui tem uma casa. Apesar dos pesares, todo mundo aqui tem condições, tem uma boa vida. Esse homem não, ele estava no pior tipo de lugar. Ele era visto como o pior tipo de gente. E mesmo assim, Cristo interviu e mudou completamente a história dele. Para finalizar, irmãos, em 1748 existia um homem chamado John Newton, já ouviram falar? Ele era um capitão de um navio negreiro e ele comprava e exportava escravos. E um dia, em meio a uma tempestade, ele ficou completamente desesperado, pensando que ia morrer. Uma tempestade no meio do mar, que ele vai até Jesus e ele começa a clamar: fala comigo, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha vida. E de uma forma milagrosa, irmãos, aquele navio que estava à beira do naufrágio conseguiu se escapar. E com ele, John Newton se escapou também. Alguns anos depois, John Newton se converteu, depois dessa situação, abandonou aquele trabalho e se tornou pastor. E ele escreveu uma das canções mais famosas da história, chamada Amazing Grace. E ele diz assim: graça maravilhosa, quão doce som que salva um pecador infeliz como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. A minha oração é que essa maravilhosa graça que Newton experimentou, que Bartimeu, o cego de Jericó, experimentou naquele dia, possa alcançar o coração de todos nós aqui, irmãos. Que é essa graça que nos alcança, que nos salva. E Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ele não só salvou aquele homem espiritualmente, ele salvou ele também das suas necessidades terrenas. E Jesus é tão bondoso, irmãos, que ele não apenas garante a melhoria das nossas vidas na eternidade, essa graça transforma o jeito que a gente vive aqui também, irmãos. Cura, restaura. Graças a Deus por isso. Graça maravilhosa, com doce som que salva um pecador infeliz como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu posso ver. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, como Bartimeu e como Newton, que a gente possa ser abraçado por essa graça. Amém? Recapitulando, que eu ainda tenho um tempo. 3 aplicações importantes. 4, na verdade. Primeiro, reconheça a sua cegueira. Tá? Esse é um dos pontos centrais nesse texto. Você pode falar, mas era impossível Bartimeu não reconhecer que ele era cego. Ele era cego? Mas isso não é a questão.
O reconhecimento da sua cegueira não está no fato dela existir, mas está no fato dele entender que Cristo podia intervir e se tivesse misericórdia dele. E essa é a beleza do Evangelho. Quando eu enxergo a lei de Deus, né, que Calvino fala que é como um espelho que mostra as minhas imperfeições e como um guia que me leva até aquele que pode supri-las. Então, irmãos, você precisa ter clareza de uma coisa. Você necessita de Deus. Enxergue isso em nome de Jesus. Você é pecador, você é falho, você precisa de Deus. Deus não precisa de você para nada, mas você precisa de Deus de forma completa, instantânea, aqui e agora. Segundo, seja insistente em sua vida de devoção. Preste bastante atenção aqui, a nossa igreja tem jovens. A minha grande preocupação é que possivelmente em 10 anos, muitos de vocês não vão estar aqui. Porque não vão aguentar as pressões do mundo. E não é só jovens, não. Infelizmente, muitos aqui vão amar mais o mundo do que o Senhor. Ser cristão é insistir. Ser cristão é ir contra a maré. As pessoas diziam, fica aí, fica quieto, não atrapalha não, Jesus está passando. E ele gritava mais alto. Ser crente, irmãos, é encarar o mundo. Ser crente é encarar essas vozes que vão dizer, não, você está perdendo seu tempo, esse negócio de Deus aí, ó. E continua insistindo, orando, buscando, lendo a Bíblia. É insistir até mesmo quando você não sente nada. É insistir até mesmo quando você ora e parece que suas palavras não passam do teto. É insistir em oração, insistir em ler a Bíblia. Sabe quando você está em Levítico? Insistir. Sabe quando você está em Números? Insistir. Porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. Então, esses momentos mais difíceis não deixam de ser a palavra de Deus. Insistem. Terceiro ponto, lance fora o manto. Sabe essas coisas que te dão segurança? As únicas coisinhas que você tem? Tem gente que é assim, né? Jesus, eu até quero te seguir, mas tem umas coisinhas aqui que deixa elas comigo. Não, gente, o discipulado exige tudo, tá? Graça cara, exige tudo. A graça de Deus e a salvação que te alcança custou o sangue de Jesus. E vai te custar tudo. E por fim, seguir Jesus é a decisão mais importante da sua vida. Seguir Jesus é a decisão mais importante da sua vida. Não se esqueça disso. Não seja como aqueles que recebiam a cura de Jesus, voltavam e iam viver suas vidas. Não. Este homem, ele seguiu o Mestre. Todos nós somos chamados ao mesmo. Que Deus nos ajude, amém?